O mês de janeiro também prepara a saúde mental, dá o alerta, por isso que tem o Janeiro Branco, que é justamente para isso. Então, foi criado em 2014 o Janeiro Branco por um psicólogo em Minas Gerais e, claro, o Brasil inteiro adotou. Até o mundo precisa também adotar o Janeiro Branco. E aqui em Arapiraca, o Hospital de Emergência do Agreste, em parceria com a Universidade Federal Campus Arapiraca, a UFAL, né, tem o projeto Preparando a Volta para Casa, de pacientes que são internados no hospital, são acompanhados pelos profissionais de saúde e, por uma razão ou outra, eles precisam dessa assistência para voltar para casa mais saudáveis. E para falar melhor sobre esse projeto, né, estamos aqui com a psicóloga e coordenadora Mônica Leal. Mônica, o que é esse projeto? Bom dia, ouvintes. Esse projeto, ele surgiu em 2013. Nós vamos fazer 10 anos agora, em agosto de 2023. Por quê? Porque esse projeto ele só atende os pacientes sequelados mais graves do hospital. E agora nós nos concentramos nos pacientes de AVC, que tem aumentado enormemente a entrada, como nos TCE grave, traumatismo crânioencefálico, geralmente oriundos da violência do trânsito. Porque, não sei se você sabe, Fábio, 85% da nossa entrada é de acidente de trânsito, sendo que, neste caso, 90% das pessoas estão altamente alcoolizadas. E aí ocasiona o índice cada vez que vem aumentando mais nesses últimos anos. Mesmo com as campanhas de educação para o trânsito que a SMTT aqui em Arapiraca promove, não é? Ainda assim, há esse aumento, esse incidente tão alto. Isso. Ainda estamos com incidente alto. Não houve uma baixa, mantém-se estável. Eu sei que a gente faz campanha também do Maio Amarelo, o projeto, faz com a MCT, o DETRAN e outros órgãos adjacentes, e não há o decréscimo. Há a estabilidade, mas não o decréscimo. E outro dado interessante, quando eu atuava na linha de emergência, nós vemos que a tentativa de suicídio aqui em Arapiraca é acima da média nacional. Então, nós, principalmente jovens entre 15 a 30 anos, do sexo feminino, tentam suicídio, tá? Agora, por que não o homem? Porque o homem não chega no hospital de emergência, ele chega no ML, ele é mais grave. O suicídio é consumado. As tentativas, 80% são femininas, na faixa de 15 a 30 anos. O que está acontecendo com a população arapiraquense? Será que está tendo uma boa saúde mental? Eu tenho um trabalho já publicado, tá? Científico, onde eu fiz uma pesquisa que se reconhece que a causa principal do suicídio é a desestruturação familiar. Você não tem uma família segura afetivamente, você não foi preparado para criar estratégia, para passar sobre frustrações, decepções, desilusões. Então, quando você chega na adolescência, o rompimento de um namoro, o rompimento de um casamento, o primeiro desemprego, por você não ter a base sólida de como ultrapassar essas barreiras emocionais, você vai tentar o suicídio sim. É o que eu mais observo. A causa principal do suicídio no HE é rompimento afetivos. Seja conflito com a família, seja rompimento de namoro, etc. Depois vem o desemprego, tá certo? E uma questão interessante para você ver que estatística é uma coisa que fala, as pessoas que mais tentam o suicídio na época do ano, no HE, é 12 de junho, justamente dia dos namorados, porque rola o rompimento de casamento, rompimento de noivado, rompimento de namoro. Ou a solidão. Ou a solidão, tá? Exatamente. Por quê? Porque não tem para quem recorrer. Se minha família é desestruturada e aquele marido era tudo, aquela mulher era tudo, aquele namorado era tudo, a quem eu vou recorrer agora? Se eu não tenho uma família de base. E também, curiosamente, no dia 24 de dezembro, onde se duplica as tentativas de suicídio, tá? Por quê? Porque você tem um conflito com a família, você não vai passar o Natal com ela. Você acabou um casamento, sua família de origem você já não mais a conhece. Então, tanto homem quanto mulher, nessa época do ano, é incrível. Eu atendi 4 anos atrás, na véspera do Natal, né, dia 24, mais de 10 tentativas de suicídio, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, só no dia 24. Aqui em Arapiraca. Aqui em Arapiraca. E também, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu estava na emergência, eu atendia de 10 a 12 tentativas de suicídio no dia 12 de junho. Que dado mais absurdo, interessante no sentido de você dizer assim, nós não sabíamos assim absolutamente disso, né? Mas essa questão dessa saúde mental, como você fala, os conflitos familiares, a questão do desemprego, mas e a questão do trabalho dentro da empresa, onde o funcionário também não se sente valorizado, ganha pouco, não consegue ter uma harmonização no ambiente de trabalho? Lendo também outras pesquisas, o que mais me chamou a atenção, segundo a OMS,
a sociedade civil que mais suicida, em primeiro lugar, é a área de saúde, a área da educação e a área da polícia. Não é interessante? Então, nós da saúde somos os que primeiros tentamos o próprio suicídio. Por quê? Porque nós trabalhamos muito, somos muito cobrados, tá certo? Somos desvalorizados economicamente, né? E, às vezes, quando você tem 3, 4 empregos, como é que você vai se dedicar bem? Você não vai se dedicar. Não tem qualidade de vida. Não tem qualidade de vida. Então, você, às vezes, chega até a ganhar mais. Mas para quê? Para não estar com a sua família almoçando, para não estar no final de semana se divertindo com o seu filho, para saber se ele vai bem ou não com os amigos, se ele está reprovado ou não em matemática. E aí você vê seu filho tentando suicídio. E cadê eu como pai e mãe? E aí você também vai se sentir frustrado e vai tentar o suicídio também. Isso é um dado da OMS. Quem mais tenta o suicídio são os profissionais da saúde no mundo todo, e o Brasil não é diferente disso. E essa relação entre empresa e funcionário, como é que ela pode lidar para que realmente haja uma harmonia melhor, não só economicamente, mas que o funcionário se sinta valorizado, humanizado, que isso é É importante? preciso ter política do RH mais eficiente e eficaz para prevenir esse suicídio, né? O seu trabalho, o seu local de trabalho deve ser um local santo e sagrado, porque você está lidando com vidas, ainda mais no hospital de emergência. Então, você primeiro tem que ser respeitado, né? Você tem que ter profissionais que lidem com o seu emocional constantemente, então, que faça relaxamento antes, que faça dinâmica de grupo e promover a integração, que abaixe o nível de competitividade entre eles mesmos, que haja o respeito e que haja, acima de tudo, a humanização funcionário-paciente, que você seja altamente empático para você dar uma resposta positiva e para depois você não ser cobrado pelo seu chefe. E nesse período que vocês dão assistência ao paciente, né, nesse projeto, como é que ele recebe, como é que ele volta para casa? Olha, eu fico muito feliz porque esse projeto tem 10 anos, né? E ele surgiu exatamente por isso, porque o nosso projeto ele só atende os pacientes sequelados mais graves do HE, e são o AVC e o TCE. Antigamente, por isso que a doutora Ana Paula implantou esse projeto, quando um paciente desses ia até alta hospitalar, a família entrava em pânico. Por quê? O paciente que vai sair tetraplégico, tá? Ou paraplégico, que come por uma sonda nasointeral, que está com uma sonda vesical. O que eu vou fazer com ele em casa? Eu estou preparada para saber o que fazer com ele? Não. O paciente iria morrer mesmo. Então, esse processo surgiu devido a isso, porque antes de ter a alta, o paciente, a família totalmente perturbada, ia na direção disso. Não dê alta agora não, porque ali tem a equipe 24 horas, né? Quando a direção dava alta, o que acontecia? Ministério Público, a interditava, porque não estava preparado realmente a família. Então, esse projeto veio para preparar, para treinar os cuidadores como lidar com os pacientes de volta para casa. Antigamente, eu viajava, como a doutora Ana Paula, para a casa do paciente. Nós fazíamos pequenas reformas, tipo, levávamos o relatório para a Secretaria de Obras e dizia, olha, esta casa aqui, no interior, no sertão, alto sertão, não tem banheiro, não tem água filtrada. Como é que vai chegar um paciente tão delicado, tão grave, que passou 30 dias no UTI, 3 meses dentro da internação, como é que vai sobreviver a isso, se não ter condições higiênicas básicas necessárias? Levava o relatório para a Secretaria de Obras para que fizesse pequenas reformas, um banheiro, a assistência social fosse lá, visse como estavam as condições da casa em si, a água filtrada e tudo mais. E levava também o relatório para a Secretaria de Saúde, o órgão responsável que lidar com aquele paciente. Geralmente é o SAD, que é o melhor em casa. Se não tem um SAD em todos os municípios, que ainda não tem, a gente vai para o PSF. Conversava diretamente com o médico, com a equipe toda, mandava nosso relatório da equipe multidisciplinar, porque o projeto tem equipe multidisciplinar. Tem eu, psicóloga, tem o médico, tem o assistente social, tem o enfermeiro, tem o fisioterapeuta, tem o fonoaudiólogo, então nós somos uma equipe multi. Então, dava o relatório do paciente completo. Então, interagia com o responsável, o coordenador daquilo, e ele já sabia o que fazer. Quando o paciente tem alta, ele já estava em casa esperando o paciente. Aí o projeto só recebe elogios, tanto pelo SAD, pelo PSF, especialmente pelo paciente familiar, sentiu seguro, não mais dirigiu-se ao Ministério Público e as reinternações caíram consideravelmente. Não mais se reinterna paciente grave lá, porque o projeto é esse total, que é feito com muito amor. E o envolvimento com a família, os familiares, como é que eles abordam, ou vocês abordam eles? Quando o paciente desse sai da UTI, né, ele vai para a internação, a gente vai direto em cima dele, em cima do paciente e do familiar. O projeto funciona de segunda a quinta, de 8 às 12 e de tarde, só na segunda-feira, de 1 até às 5, nós estamos direto lá. São os 14 mais graves. Então, ele é acompanhado semanalmente pelo projeto, por mim e por toda a equipe do projeto. Não fico desamparado em nenhum momento. As relações entre a gente facilita a comunicação dele com o médico diferente do projeto, tá? Com outra equipe do hospital, porque são duas equipes atuando, a equipe da internação e a equipe do projeto.
Mesmo que eles não conheçam bem a equipe da internação, só conheça a gente facilita esse intercâmbio. Olha, o médico pediu tal tomografia, eu já estou agendando a sua GTT. O projeto que a gente já é GTT, faz coisa além. Ó, já estou providenciando o seu home care, que nunca, antes do projeto, nunca saiu um home care. Com o projeto desde 10 anos, nós já tivemos mais de 20 home care aprovados pela Justiça. E você sabe que home care é um alto nível de saúde, caríssima, e só está saindo porque a repercussão do projeto é muito bem vista pela Justiça. Que coisa impressionante, né? Que coisa boa. E com relação ao paciente, a melhora dele com esse aparato todo de assistência envolvendo a família é mais rápida? Muito mais rápido. Se você tem a comunicação, se você expressa aquilo que você está sentindo e é atendido imediatamente pela equipe do hospital e do projeto, a sua recuperação é rápida. Porque o que facilita a recuperação do paciente é ser bem acolhido, bem entendido e atendido imediatamente. Então, hoje, se antigamente ele passava 6 meses, hoje ele não passa mais do que 1 mês, 2 meses. Isso é muito bom. Muito bom. Bom, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, Mônica, vamos então ouvir as considerações finais que Mônica tem para falar sobre essa questão da saúde mental, do envolvimento da família, de um projeto tão importante em um hospital, juntamente com a universidade, né, mas que muitas pessoas ainda não têm acesso a tudo isso. Né? Esse projeto é novo, é inédito no Brasil todo. O que eu gostaria muito, Fábio, é que ele fosse implantado pelo Ministério da Saúde, porque está dando certo, são 10 anos de êxito. Então, vamos implantar, não só para vir verba e financiar melhor os funcionários e equipamentos que a gente precisa, porque hoje a gente tem parceria com tudo. A gente tem com a Pestalozzi, que os equipamentos de recuperação, reabilitação, que são caríssimos. A gente tem parceria com todos os órgãos que estão lidando com pacientes sequelados graves. Mas nós precisamos também do reconhecimento oficial. Da onde? Do Ministério da Saúde. Já temos reconhecimento oficial da CESAL aqui, de Alagoas. Beleza. Tá? Mas precisa mais. Nós precisamos realmente implementar verbas, porque nós precisamos dar mais condições dos trabalhos de órtese, prótese e de encaminhamento mesmo para esses familiares pacientes, que precisa. É novo, é inédito, mas precisa ser mais assegurado oficialmente. Um novo de 10 anos é novo, mas é preciso uma luta muito grande, né? Até para ele crescer mais, para ele se abranger mais, né? Para ele se manter mais coerentemente e firmemente e servir de exemplo para outros estados. Né? Outras referências. Ok, para a gente concluir então, qual o seu conselho, é conselho mesmo, né, para uma pessoa que está em conflito com si mesma, com pensamentos em até suicídio, ou então esse conflito mental? Olha, vou dar outra estatística, porque o Brasil é o primeiro lugar em ansiedade no mundo e o quinto em depressão. Então, não somos um país feliz. Somos um país da instabilidade física, psicológica, econômica, social, política. Então, quando você perceber que você está tendo tremores musculares, fibromialgia, que o médico chama no popular, né? Que você não está dormindo bem, ou dormindo mais ou menos, comendo mais ou menos, que não está funcionando o seu normal, não tenha vergonha, você não é anormal. Você é igual a todos nós somos ansiosos brasileiros. O que você deve fazer? Procurar um profissional da área. Quem é esse profissional? O psicólogo. O psicólogo foi o único profissional que estudou os pensamentos, sentimentos inconscientes. Nenhum outro. O psiquiatra não estudou isso. O único gabaritado, reconhecido cientificamente, é o psicólogo. Procura, não tenha vergonha. Psicólogo não é para quem é doido, não. Psicólogo é para quem é normal. Porque se você está sentindo anormal numa sociedade que não é normal, você está bem. Agora, você precisa de ajuda para poder ultrapassá-la, com mais sabedoria, com mais estratégia. Procure o psicólogo. E se perceber que está precisando de uma medicação, que ainda não está indo só com o psicólogo, ele vai enviar o psicólogo. Vai para o psiquiatra, que a medicação ela vai ajudar. O antidepressivo, se for o caso da depressão, o ansiolítico, se for ansiolítico. E não tenha medo da medicação, que muita gente tem medo. Você não vai ficar dependente, se estiver a sendo acompanhado pelo médico, a não ser que se automedique. Então, o profissional de saúde foi feito para ajudar, para orientar em situações de estresse, de ansiedade, de depressão. Jamais o suicídio. Jamais, porque os animais suicidas não é coisa normal. Então, vamos promover uma corrente. Os amigos mesmo, às vezes você está no trabalho, você percebe que uma pessoa está triste, ou que uma pessoa está nervosa. Conversa. O escutar faz bem. Nós somos humanos por isso. O que diferencia a gente do animal é essa capacidade de escutar, de entender, de ajudar mais. Ajuda. E você pode perceber que aquela ajuda não foi suficiente. Não, ele Natália, você observou, olha, voltou nervoso, voltou triste, chorando. Conselho o psicólogo. E o psicólogo achar que não vai dar conta, vai fazer um trabalho paralelo, vai fazer com o psiquiatra, que muitas vezes é um trabalho paralelo. Até ele conseguir ficar melhor, deixar o remédio,
ficar um pouco mais com o psicólogo e caminhar só. Mônica, muito obrigado pela sua entrevista, você é fantástica. Você que é fantástico. Muito obrigada também.